vamos prosseguir nas nossas reflexões sobre Mateus 24, 29 a 31. São 3 versículos apenas. Estamos estudando esses 3 versículos que são parte do sermão profético de Jesus. Mateus 24 é parte do sermão profético. Um grande sermão, um dos grandes sermões de Jesus em Mateus. E é o sermão profético, fala sobre os eventos do porvir. E nós lemos na hora do texto base da leitura do texto base, nós lemos Mateus 24, 29 a 31, que já começamos a estudar na semana passada e vamos com a ajuda do Senhor, se Ele assim permitir, vamos concluir hoje à noite a análise dos 3 versículos. Eu sei que os irmãos estão pouquinho tristes porque a Argentina perdeu o jogo, estão todos desanimados por causa da perda dos irmãos. Mas nós temos esperanças aí no futuro, esperanças riquíssimas, belíssimas, e nós vamos apontar para essas esperanças hoje à noite, enquanto nós estivermos meditando nesses versículos. Estou brincando com os irmãos, porque eu sei que a grande maioria dos brasileiros, eu desconfio que a grande maioria estava torcendo contra os argentinos. Se bem que tinha brasileiros torcendo pela Argentina, mas acho que a grande maioria não queria que a Argentina ganhasse, para não ter que aguentar as brincadeiras dos argentinos aí. Mas eles não ganharam. Os alemães ganharam dessa vez, mas devem chorar bastante amanhã, lá em Buenos Aires. Muito bem. Irmãos, eu disse na semana passada, os irmãos já devem estar com a Bíblia aberta. No texto, eu disse na semana passada que esses 3 versículos que Wellington leu, esses 3 versículos falam de 3 fatos que vão marcar o fim da grande tribulação. São 3 fatos. E nós vimos na semana passada o primeiro fato, eu mencionei o primeiro fato que está mencionado no versículo 29. O versículo 29 fala do primeiro fato, e esse primeiro fato é a ocorrência de distúrbios cósmicos. O versículo 29 fala logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. E nós dissemos que isso tudo mostra a grandeza do Senhor sobre a criação. Nem mesmo os astros conseguem ficar firmes, mostrando seu fulgor na presença dele. Isso mostra também a superioridade do Senhor sobre a sua criação, já que os pagãos naqueles dias acreditavam inclusive no poder dos astros para dirigir a história dos indivíduos. E nós mostramos aqui, através desse versículo, a grandeza do Senhor sobre a sua criação, em especial, os astros mostrando o que vai acontecer na vinda do Senhor. Eu mencionei também o texto de Zacarias 14, 6 e 7, que descreve exatamente como será o clima, a aparência do dia em que o Senhor voltar. O texto de Zacarias 14, 6 e 7 descreve como será aquele dia. Depois, nós caminhamos um pouquinho mais e nós vimos no versículo 30 o segundo fato, que vai marcar o fim da tribulação. E o segundo fato que vai marcar o fim da tribulação é o principal, é o maior de todos, é o retorno glorioso de Cristo. E nós falamos sobre esse fato. O texto fala então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. É uma resposta à pergunta que foi feita a princípio, disseram: que sinal haverá da tua vinda? Aqui o Senhor responde que será visto no céu o sinal do Filho do Homem, o sinal do Filho do Homem certamente se refere ao próprio aparecimento dele, a aparição visível dele no céu. Este é o sinal do Filho do Homem. O texto fala também que nesse dia, quando ele aparecer no céu, na sua segunda vinda, as nações de toda a terra, todas as nações da terra se lamentarão, quando virem o Senhor voltando. E nós dissemos, na semana passada, que as nações vão se lamentar, porque não amam a vinda do Senhor. O apóstolo Paulo faz uma distinção, em 2 Timóteo 4, 7 e 8, entre aqueles que amam, mencionando aqueles que amam a sua vinda. Os que amam a sua vinda têm uma herança, têm um galardão. E o apóstolo Paulo fala disso. Dos que amam a sua vinda. O mundo aí fora não ama a vinda do Senhor e por isso vão se lamentar quando ver a sua volta. O Senhor voltando. Nós dissemos também que as nações não amam a vinda do Senhor, porque a vinda do Senhor será o golpe final em suas zombarias. Nós mencionamos o texto de 2 Pedro 3, versículos 3 e 4. E esse trecho, 2 Pedro 3, 13, 4, fala que os zombadores nos últimos tempos diriam: onde está o sinal da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, as coisas continuam do mesmo modo. Ele não vem, ele não volta. E estarão zombando dos crentes, dos que têm esperança na vida do Senhor. Eles farão piadas, brincadeiras, zombarão dessa esperança.
e a vinda do Senhor, por afim a essa zombaria. Por isso as nações não amam a vinda do Senhor, e nós também aprendemos em 2 Tessalonicenses 1, 7-9 nós vimos que eles não amam a vinda do Senhor porque será um dia de grande angústia. Para os ímpios, este dia, quando o Senhor voltar, os ímpios sofrerão o juízo do Senhor. Será um dia de grande angústia para eles. O texto do versículo 30 que fala do Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu é um texto que evoca fortemente o trecho de Daniel no capítulo 7. Vejam os irmãos, por favor. Vejam como há uma grande semelhança entre esse versículo e o texto de Daniel versículo 7. Abra sua Bíblia e veja isso, essa forte conexão, essa forte semelhança. Daniel capítulo 7 versículos 13 e 14. O texto fala de uma visão de Daniel de 4 animais. Esses 4 animais simbolizam os impérios, os grandes reinos na história da humanidade, e fala, no versículo 13 do fim desses impérios, do tempo em que esses impérios todos serão suplantados pelo império glorioso do Messias, de Deus. Diz assim Daniel 7, 13, vejam depois na sequência da leitura a semelhança desse texto com o texto de Mateus 24, 30. O texto diz assim, eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com o Filho do Homem, aqui uma expressão messiânica Jesus sempre aplicou. Essa expressão, o Filho do Homem, a ele, é uma das expressões preferidas de Jesus para descrever a si mesmo. Então o texto de Daniel fala do Messias, de Cristo aqui. Alguém parecido com o Filho do Homem vinha nas nuvens do céu. Vejam como o texto evoca como o texto parece com o texto de Mateus. O texto de Mateus evoca essa linguagem. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso, e a ele foi levado e foi-lhe dado domínio. Aqui a visão. Daniel mostra o Senhor se aproximando de Deus Pai e o versículo 14. Fala e foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará e o seu reino é tal que não será destruído. Então, o texto de Daniel mostra exatamente o que Jesus menciona em Mateus 24, 30, dizendo que ele virá com poder e grande glória, para reinar. E certamente o Senhor, quando mencionou toda essa descrição aqui no versículo 30 de Mateus 24, ele queria que os seus ouvintes que eram judeus se lembrassem do texto de Daniel 7, 13 e 14. O fato do Senhor vir com poder e grande glória para suplantar os impérios mundiais, colocar fim à ordem política mundial, universal, presente também é uma razão para que as nações se lamentem quando virem o Filho do Homem voltando. Por tudo isso, as nações vão se lamentar. Mas eu quero hoje aproveitar o nosso tempo aqui, da homilia da pregação, eu quero aproveitar para informar os irmãos acerca de outros detalhes sobre esse dia, porque nós conhecemos muito poucos detalhes sobre o dia da vinda do Senhor, e existe uma certa confusão no meio evangélico acerca disso, e nós vemos quadros, vemos pinturas, vemos algumas coisas que passam algumas noções, que são um pouquinho estranhas àquilo que a Bíblia realmente diz. Então eu quero gastar alguns minutos descrevendo para os irmãos, e apontando e dirigindo os irmãos vão me acompanhar nisso. Mas dirigindo os irmãos na construção de um cenário. O cenário que é o cenário da vinda do Senhor, o que vai acontecer naquele dia. Que informações nós temos? Que informações nós temos na Bíblia sobre esse dia específico? O que vai acontecer nesse dia? Quando o Senhor voltar. Então os irmãos, para que os irmãos me acompanhem nisso, é necessário que os irmãos tenham a Bíblia marcada em 2 livros. O penúltimo livro do Antigo Testamento. Qual é o penúltimo livro do Antigo Testamento? Judas? Não é Judas não. Não é Judas, nem Judas Iscariote. Zacarias. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Então você vai manter um marcador da sua Bíblia no livro de Zacarias. E o outro marcador você vai manter no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, o último do Novo Testamento, consequentemente o último livro da Bíblia. Então você vai deixar a sua Bíblia marcada nesses 2 livros, Zacarias e Apocalipse, e eu vou conduzir os irmãos nesses 2 livros, numa descrição do que vai acontecer no dia que o Senhor voltar. Então os irmãos sairão hoje aqui, doutores na descrição do dia da vinda de Cristo no dia da segunda vinda. Fim da tribulação, colocando fim à tribulação, o Senhor vai voltar. E quando ele voltar?
Alguns eventos vão acontecer e os irmãos conhecerão esses eventos hoje, aqui neste sermão. Prestem bastante atenção e me acompanhem aí nessa exposição que eu vou apresentar para os irmãos, e depois no finalzinho nós explicamos o versículo 31 e terminamos esse parágrafo que começamos a expor na semana passada. Então vejam, o primeiro detalhe importante que temos que observar acerca do dia da vinda do Senhor mencionado aqui em Mateus 24, 30, é que naquele dia o anticristo, prestem atenção nisso, o anticristo já terá quebrado o seu pacto com Israel. Nós estudamos isso, com base em Daniel 9, 27, nós aprendemos que o anticristo fará aliança com o povo judeu por uma semana, por 7 anos. E no meio da semana ele vai quebrar essa aliança e vai exigir, ele vai se colocar no lugar santo, ele vai se colocar no templo judeu, dentro do templo judeu, e vai exigir a adoração para si. Isso vai acontecer, Daniel fala sobre isso no capítulo 9. Jesus fala sobre isso em Mateus 24, fala dessa atuação do anticristo. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que o anticristo vai fazer colocando-se no lugar santo e exigindo adoração, quebrando esse pacto de paz com o povo judeu. E quando o Senhor voltar, no dia que o Senhor voltar, o que estará acontecendo nesse cenário em Jerusalém? É simples, a palavra de Deus mostra o que estará acontecendo. A Bíblia diz que nesse dia o anticristo estará chefiando um ataque militar final e decisivo contra Jerusalém, povo judeu, inimigo dele, que não aceita adorá-lo, assim como os seguidores de Jesus que também não aceitam adorá-lo são seus inimigos. E a Bíblia diz, especialmente no texto de Zacarias, nós veremos isso também no Novo Testamento. E Apocalipse, a Bíblia diz que ele chefiará uma grande coalizão de exércitos de várias nações. É uma grande coalizão militar, como nunca vista. E ele vai invadir Jerusalém para realizar um massacre final e tomar conta de tudo e se vingar do povo judeu, assim como de todos os seus inimigos. Você pode ver em Zacarias capítulo 12, você que já deixou aí a sua Bíblia aberta em Zacarias no capítulo 12, você vê em Zacarias 12 essa descrição. Veja o que diz Zacarias capítulo 12, veja os versículos 1 a 3, prestem atenção, porque tudo isso é história contada com antecedência. Isso aqui é a história que há de vir, são fatos que vão tomar lugar na história. O texto diz, Zacarias 12, 1 a 3, esta é a palavra do Senhor a respeito de Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, e lançou os alicerces da terra, e formou o espírito que há dentro do homem. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao redor, e também Judá. E aí vem durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem erguê-la serão gravemente feridos. Todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Essa é a descrição de Zacarias dessa grande coalizão militar que vai cercar a cidade de Jerusalém. Nós vemos em Apocalipse, capítulo 16, você tem o seu outro marcador em Apocalipse, versículo 16, acompanhe, veja nesse texto no capítulo 16, veja aí também, no versículo 12, como João descreve esse dia, como ele descreve esse fato. Texto diz assim, em Apocalipse 16, 12, fala assim o sexto anjo, falando aqui sobre os anjos com as taças, o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. O grande rio Eufrates que fica no Iraque. E a água do rio secou para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Porque eles estão vindo do Oriente? Prossiga na leitura. Vi saírem da boca do dragão, que é o diabo, da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta, que é o secretário do anticristo, 3 espíritos impuros semelhantes a rãs. Esses espíritos são de demônios que operam sinais. Eles vão ao encontro dos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Notem, nações de todo o mundo reunidas para uma batalha. O texto prossegue e aí é um parênteses. Ele diz, eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que está alerta e tem consigo suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua nudez. E aí o texto prossegue, eles os reuniram, os exércitos, no lugar em que, em hebraico se chama Armagedon. Então os irmãos veem no cinema, muitas vezes essa expressão, a Batalha do Armagedon, o Armagedon, parte 2, o Armagedon parte 3, e tudo é Armagedon no cinema. Por aí afora, não tem parte 2, parte 3, parte 4 no Armagedon. Não tem.
O Armagedon é uma batalha que vai durar muito pouco, ao que tudo indica, e que vai acontecer no futuro quando o Anticristo realizar essa coalizão mundial e reunir exércitos de todas as nações para que marchem e cerquem e invadam Jerusalém para aniquilar o povo de Deus, Israel, assim como todos os seus inimigos. Então nós temos esse fato, este é o cenário. O dia da vinda de Cristo apresenta um cenário bélico, um cenário de guerra. Esse será o dia da vinda de Cristo. Mas vejam o que vai acontecer quando essas nações todas estiverem em torno de Jerusalém e até invadindo. Já a cidade, o texto fala de mulheres sendo já forçadas e pessoas sendo mortas, a invasão tendo sucesso. O que vai acontecer neste momento? Para sabermos, temos que voltar para Zacarias. Então os irmãos vão ficar alternando o Apocalipse do Antigo Testamento e o Apocalipse do Novo Testamento. Então voltemos para Zacarias 12. Veja o que diz o texto. Não tire o dedo de Apocalipse. Veja o que diz o texto, Zacarias 12, versículo 4. O texto diz assim: naquele dia, no dia do cerco, diz o Senhor, ferirei de medo todos os cavalos e de loucura os que montam neles. É o Senhor punindo os exércitos das nações, mas abrirei os olhos sobre a casa de Judá e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. É Deus saindo para socorrer Israel. É Deus descendo para atacar os inimigos do seu povo. Vejam os versículos 8 e 9. Naquele dia o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de modo que o mais fraco deles será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia tratarei de destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. É o dia da vinda do Senhor. Ele vem como general para defender Jerusalém, a cidade santa, o povo de Israel, o povo escolhido. Vire as páginas, chegue no capítulo 14. Veja o que diz. Capítulo 14 de Zacarias. Veja uma descrição aqui mais completa. Aqui é uma descrição mais completa. Acompanhe a leitura. Vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, pois ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será exterminado da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações como no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés, vejam aqui, a volta do Senhor, é o retorno de Cristo, descrevendo o local exato onde ele vai pisar quando voltar neste mundo, descrevendo precisamente o ponto em que ele vai pisar. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. É lá o ponto em que ele vai descer. Nesse dia terrível de batalha, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está a oriente de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será cortado pelo meio do oriente. Para o ocidente haverá um vale muito grande e metade do monte será retirado para o norte e a outra metade para o sul. Esse é o momento da volta do Senhor. Agora, os irmãos devem observar os versículos 12 a 15 para ver como será o fim dos oponentes de Jerusalém naquele dia, dos exércitos naquele dia. Prestem atenção, versículo 12, que descreve exatamente a punição deles. Diz assim, versículo 12: esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Como o Senhor vai feri-los? O texto diz: a carne deles apodrecerá enquanto estiverem de pé, e os olhos lhes apodrecerão nas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na boca. É assim que vão morrer. Não conhecemos esse tipo de morte? Que morte é essa? Parece a vítima de uma bomba atômica. Mas o Senhor não usa bomba atômica, não precisa usar bomba atômica. Mas é uma morte terrível. O texto diz, no versículo 13, estamos em Zacarias 14, 13, naquele dia também haverá da parte do Senhor uma grande confusão entre eles, e cada um pegará na mão do próximo e levantará a mão contra o próximo. Esse é um efeito de confusão mental dentro de um exército que é muito comum ver no Antigo Testamento. Há uma grande confusão mental entre os soldados e eles começam a se matar mutuamente. É uma loucura, talvez procedente do desespero. No meio do desespero, qualquer pessoa que toca na outra é vítima do ataque. Eles ficam loucos e começam a se matar entre si. O texto prossegue: Judá também lutará contra Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro e prata e vestes em quantidade. Versículo 15: a mesma praga cairá
sobre os cavalos, sobre as mulas, sobre os camelôs, sobre os jumentos e sobre todos os animais que estiverem naqueles acampamentos. Haverá uma grande mortandade, uma terrível mortandade. E é por isso que a palavra de Deus menciona a importância da presença de abutres. Para que venham e se banqueteiem. Vai ser uma festa para quem? Para os abutres vai ser uma festa. Muita carne para comer carnes. De reis, carnes de generais. E os abutres então vão fazer uma grande festa nesse dia. Porque eu sei que esse quadro é um quadro muito vivo. Os irmãos podem ficar impressionados com isso. Notem essas coisas, a palavra de Deus as revela, nós cremos na historicidade futura delas. Mas nós não podemos ser sensacionalistas. Eu digo isso porque existem organizações de estudos escatológicos que exageram bastante. Eu já vi comentários escritos por aí afora que o número de abutres em Israel está aumentando. Isso é um sinal que Jesus está voltando. Tem bastante abutre, sinal que isso está voltando. Não necessariamente. Pode ser apenas um problema ecológico. Está faltando predador para abutre. Eu nem sei quem é o predador do abutre, mas talvez seja isso, está se multiplicando. O fato é que o Senhor fará com que essas aves se multipliquem certamente para comer essas carnes todas desses reis e desses generais que vão se reunir contra Jerusalém. Volte para Apocalipse e você vê a descrição feita por João, a descrição semelhante feita por João no capítulo 19, eu espero não estar entediando os irmãos com esse ir e vir. Os irmãos acompanhem e se alimentem da palavra de Deus e aprendam dela para que não sejam enganados, para que não sejam confundidos por outras ideias, mas aprendam precisamente acerca daquele dia, o dia que almejamos. O texto de Apocalipse 19 descreve com bastante detalhes também o que vai acontecer, assim como Zacarias, conforme nós já vimos. O texto diz em Apocalipse 19, 11, fala assim: então vi no céu aberto um cavalo branco, e o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Quem é esse cavaleiro? Esse cavaleiro que se chama Fiel e Verdadeiro, que julga e luta com justiça. Quem é ele? É Cristo. João vê o céu aberto, o céu se abre e ele vê esse terrível cavaleiro. Vejam a descrição dele. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas e tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. Seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Alguns dizem que essa é a igreja que volta com o Senhor, outros dizem que são anjos. Versículo 15. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Que nações? As nações que estão cercando Jerusalém. Ele as regerá com um cetro de ferro e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a coxa traz escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a volta de Cristo. Cuidado com as pinturas que vocês veem por aí. A gente vê pinturas de um Jesus meio afeminado com cabelinho loirinho cheio de cachinhos e o rostinho cor-de-rosa, e ali parecendo uma mocinha descendo do céu, todo delicadinho. Não é essa a figura do Senhor no seu retorno. Não é. O Senhor no seu retorno voltará como um terrível general. E a descrição viva aos irmãos tem aqui, nesse dia em que ele sairá para tomar vingança contra os inimigos de Deus. Texto diz no versículo 17, prossiga, diz assim, prossiga na leitura, diz assim: vi um anjo em pé, no sol que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros, sim, a carne de todos os homens livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, o anticristo, os reis da terra e seus exércitos reunidos para atacarem o cavaleiro e seu exército. Vejam aqui o desespero, o ódio. Eles se lamentam porque o Senhor está voltando e se insurgem contra ele, e o texto diz: mas a besta, o anticristo, a fera, foi presa e com ela o falso profeta que realizou diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais, os soldados e comandantes, e todos do cerco, os componentes do cerco, foram mortos pela espada.
que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da carne deles. Essa é a descrição da vinda de Cristo. Esta? Ah, pastor, não quero ver. Isso aí não. Essa é a descrição. O Senhor matará com a espada que sai da sua boca. Certamente uma figura para a sua palavra. Sua palavra é uma espada. Ele dirá uma palavra. Ele dirá uma frase. Dirá alguma coisa. E isso fará com que todos se apodreçam de pé. Seus olhos, suas línguas, seus corpos apodreçam e morram. E as aves então do céu vão se fartar com as carnes desses homens. O que mais vai acontecer nesse dia? Tem mais coisa para acontecer nesse dia? É um dia fantástico. Para mim, eu anelo ver isso. É o dia do fim do mal. O que estamos vendo aqui é o juízo de Deus contra a maldade. É o fim do império das trevas. É o fim do mundo que jaz no maligno. E o início do mundo debaixo do domínio santo do Rei dos Reis. É o dia que anelamos. Mas pastor, tem que começar assim? É o juiz. A fúria de Deus chega no seu auge. É o dia do derramamento da sua fúria. Aí eu imagino quando o Senhor voltar, os povos ali de Jerusalém vão entrar para o reino de Cristo, tendo um trabalho inicial, o trabalho de coveiro. Aí eu pensei que ia começar o milênio bem light, aqueles homens que estiverem ali naquele dia sendo libertos pelo Senhor em sua vinda. O primeiro trabalho deles vai ser o trabalho de coveiro, enterrar o que sobrou do jantar dos urubus. Esse vai ser o trabalho deles. Mas notem, isso não termina. Isso não encerra tudo o que acontecerá naquele dia. A Bíblia diz também: volte para Zacarias, e eu desmarquei aqui, tá vendo? Fiquei distraído. Desmarquei aqui Zacarias. Voltando para Zacarias, você vê no capítulo 12, versículo 10, você vê o que vai acontecer. Também, o texto diz que nesse dia, Israel se converterá. Toda a nação vai se converter. Você conhece muitos judeus que são incrédulos, claro, muitos. A incredulidade, o tempo de incredulidade desse povo vai chegar ao fim. Todo Israel se converterá, diz o capítulo 12, versículo 10. Diz assim: mas derramarei o Espírito de graça e de súplica sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem traspassaram. Quem é aquele a quem traspassaram? Quem foi traspassado em suas mãos e pés? Quem foi traspassado por uma lança? Jesus. Eles olharão para aquele a quem traspassaram e o prantearão. No dia da morte do Senhor, eles zombavam. Eles meneavam a cabeça e zombavam do Senhor naquele dia. Neste dia, eles o prantearão, como quem pranteia por seu único filho. Você pode imaginar um choro como esse, um pai chorando pela morte do seu único filho. Esse será o pranto de uma nação inteira. Toda uma nação, gritando, pranteando, chorando de arrependimento, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. É o dia da conversão nacional de Israel que vai acontecer naquele dia. Romanos 11, 26 diz que todo Israel será salvo quando estiver em Sião o libertador, que apartará de Jacó as suas iniquidades. Todo Israel será salvo. O que mais acontecerá naquele dia? Nós vamos estudar em breve Mateus 25. E Mateus 25, nos versículos 31 e 32, diz que naquele dia todas as nações serão julgadas. Os exércitos serão mortos e os que não compuserem os exércitos, pessoas comuns, serão todas chamadas para o juízo, e o Senhor julgará as nações e separará as ovelhas dos bodes. Quem ouviu o evangelho do reino pregado durante a grande tribulação será acolhido para o reino. Quem não ouviu será separado para a perdição eterna. E então, depois disso, terá início o reino milenar de Cristo. O reino milenar de Cristo é mencionado em Zacarias 9. Os irmãos estão aí, com o texto de Zacarias próximo. Os irmãos veem em Zacarias isso. É maravilhoso, isso é uma esperança fantástica. Zacarias capítulo 9, versículo 10, o texto fala, Zacarias 9, 10 diz: eu darei fim aos carros de Efraim, aos cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. O que significa isso? Não haverá mais guerra. Não precisarão mais de carros, de arcos, nada disso. E aí o texto diz: ele anunciará paz às nações e o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. É o reino de Cristo. Quais são as fronteiras do seu reino? Não tem fronteiras, não tem. O seu domínio se estende sobre toda a terra. O capítulo 14
Vire as páginas da Bíblia, veja o capítulo 14, diz no versículo 9, falando sobre o reino glorioso do Messias. Zacarias 14, 9 diz: O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será único. É o Senhor reinando no trono de Davi. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria por ocasião da anunciação, ele falou sobre isso. Ele disse: Este será grande, você vai chamá-lo de Jesus e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Jesus nunca recebeu esse trono. Jesus nunca reinou no trono de Davi. Nunca. Essa profecia nunca se cumpriu. E agora então nós vemos aqui o cumprimento disso naquele dia. O Senhor voltará como um grande general. Unirá as nações ao redor de Jerusalém, os exércitos, julgará todos os povos, separando as ovelhas dos bodes, aplicará o seu juízo aos incrédulos, estabelecerá então o seu reino e o seu domínio será extenso ao ponto de abranger todas as nações, todas as terras, um domínio de mar a mar. E a Bíblia fala que então toda a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Os irmãos não devem ter esperança no próximo presidente da República. Os irmãos não devem votar mal. Por favor, façam o melhor que puderem. Façam o melhor que puderem pela nossa política. Façam o melhor que puderem por este mundo. Façam o melhor que puderem. Trabalhem pela justiça, pela verdade. Com todo empenho, com todo vigor. Convençam os homens. Propaguem o que é certo, o que é justo, o que é proveitoso, o que é bom. Façam isso. Esse é o nosso dever. Temos essa responsabilidade. Temos que trazer, adiantar o reino. O Senhor disse, quando nós orarmos, temos que dizer, venha ao teu reino. Temos que suplicar por isso. Mas saiba que o estabelecimento pleno da justiça não acontecerá através das nossas mãos. O estabelecimento pleno da justiça não acontecerá através das mãos de homens. O mundo põe esperança em grandes governantes. Eu mencionei para vocês um ator americano que disse, vamos todos louvar o nosso único e suficiente Salvador, Barack Obama. Ele disse, e assim o mundo deposita sua confiança em líderes políticos nas suas habilidades. E nós queremos, sim, um mundo melhor. E queremos sim que os governantes melhorem. Queremos ter bons governantes, bons reis e vamos votar neles. Mas a vitória da justiça política, social e espiritual só ocorrerá quando no trono de Davi estiver sentado o descendente divino desse grande rei. Então, debaixo do seu cetro, todas as nações estarão andando em justiça, conhecendo o Senhor. E se você é crente, você estará lá, nesse reino. Estará lá. Vai trabalhar como coveiro no começo, mas depois será promovido. E desfrutará de paz sem fim. A Bíblia fala que toda a criação será redimida, o lobo andará junto com a ovelha, o leão comerá palha como o boi, as crianças brincarão junto às tocas de serpentes e de outros animais perigosos e não correrão perigo nenhum, porque haverá paz sem fim sobre toda a terra. Paz sem fim. E nós sairemos e vamos adorar o Rei e vamos louvar o Rei e desfrutar do seu glorioso reinado soberano. Então se manifestará a glória dos filhos de Deus e todo mundo verá a grandeza, a beleza, a honra, a magnitude do povo que ele resgatou. Aguardamos esse dia. Irmãos, esse deve ser o dia mais ansiado por nós. Você não deve ansiar o dia da sua formatura tanto quanto esse. Você não deve ansiar o dia do seu casamento tanto quanto esse. Você não deve ansiar o dia em que a sua casa própria vai sair tanto quanto esse. Você não deve ansiar o dia da realização dos seus maiores sonhos tanto quanto esse. O dia que você mais deve ansiar é o dia em que o Senhor estiver sentado no trono de Davi, cumprindo a promessa feita pelo anjo Gabriel à Virgem Maria. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e você deve ansiar por esse dia memorável. Vamos ao terceiro ponto. Eu queria acabar aqui, mas não posso, tenho que acabar o sermão. Queria acabar aqui, é gostoso acabar o sermão assim. Seria gostoso acabar o sermão assim, pensando nesse dia glorioso da volta do Senhor e do seu reino sem fim. Mas tem mais um versículo para nós olharmos e eu vou ser bem breve na exposição dele para que os irmãos fiquem com o gostinho do reino milenar aí na cabeça de vocês. O terceiro evento que vai pôr fim à grande tribulação é a reunião dos eleitos. A reunião dos eleitos está mencionada, é mencionada no versículo 31. O texto diz o seguinte, ele enviará seus anjos com alto som de trombeta. A trombeta naqueles dias era
usada para anunciar coisas muito importantes. Quando um evento muito importante ia acontecer, então era usado uma trombeta. O shofar era a trombeta dos judeus. Quando havia uma batalha também. O texto diz aqui que naquele dia haverá um som de trombeta. A trombeta aqui tem uma conotação de um grande evento, é uma convocação. Ele está chamando os seus eleitos. E também tem uma conotação militar, porque o general está chegando para a batalha. E é uma trombeta que toca muito alto. O texto diz que é um som muito alto de trombeta. E esse som é um som que serve para anunciar a reunião dos escolhidos que estão espalhados por todo o mundo. É um som muito alto. Eu achei um som de trombeta. Eu pedi para reproduzirem o som da trombeta. Não sei se dá para reproduzir. Reproduz o som da trombeta. Que medo, hein? Bom, serviu para acordar quem estava com sono, pelo menos. Essa é uma trombeta. Quando falava trombeta naqueles dias, os judeus pensavam nesse som. Vamos ouvir. De novo. Põe de novo o som da trombeta. Nós vamos ouvir esse som. Se você ouvir isso, já sabe bem que nós estamos falando que a igreja vai ser arrebatada antes disso tudo. Mas esse é o grande som de trombeta. E esse som vai ser tão alto que todo mundo ouvirá. E o texto diz que com esse alto som de trombeta, os anjos reunirão os escolhidos. A Bíblia diz, em Hebreus 1,14, a Bíblia fala que os anjos são espíritos ministradores, que servem aqueles que iam de herdar a salvação. E aqui o texto mostra uma forma como eles vão fazer isso. Eles vão reunir os eleitos. Como eles vão reunir os eleitos? O texto não diz. Mas os anjos serão úteis como se fossem ceifeiros trazendo o trigo para o encontro do Senhor quando o Senhor voltar. E eles serão reunidos, os escolhidos, desde os quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Por que estarão espalhados? Certamente, estarão espalhados por causa, inclusive, da perseguição que haverá na grande tribulação. Os eleitos de Deus, aqueles que não se curvarem às ordens do anticristo, terão que fugir, terão que ir de cidade em cidade e estarão espalhados. E quando houver o som dessa trombeta, os anjos vão reuni-los novamente, e trarão os eleitos para participarem do reino e do encontro com o Senhor. No Antigo Testamento, quando falava de reunir os eleitos, a ideia era colocar fim a um período de humilhação. Quando os profetas, prestem atenção nisso, quando os profetas falavam ao povo de Israel, falavam muitas vezes a um povo que estava sendo ou seria atacado por outros povos e espalhados entre as nações. E então os profetas, quando falavam da restauração de Israel, diziam: o Senhor vai reuni-los novamente. E o fim do tempo de vergonha, humilhação e sofrimento vai acabar para Israel. Aqui o Senhor usa essa linguagem, não para Israel, mas para todos os escolhidos de Deus. E Ele vai reuni-los como um pastor reúne as suas ovelhas que estão espalhadas e vai pastoreá-las e vai dirigi-las e guiá-las por todo o tempo do seu reinado messiânico. Nós devemos descansar nisso. Um dia o Senhor vai reunir o seu povo. Haverá então, ele disse, um só rebanho e um só pastor. E essa é a nossa esperança. O versículo 31 termina aqui. E acabou então o parágrafo. Acabei. Terminei. Acabou. Mas eu vou contar uma história. Agora. Ontem eu estava perto de uma classe do dever e sem querer escutei a professora e os alunos. No começo foi sem querer, depois foi sem querer querendo. Fiquei escutando. Eu gostei muito da aula. Eu estava próximo, ninguém me via, e eu fiquei ouvindo. Aí o menininho falou assim: eu sou bobo. Eu sou bobo. A professora, muito bem preparada, disse: quem disse que você é bobo? Quem falou que você é bobo? Ele disse: eu sou bobo, eu que estou falando. Eu sou bobo. Eu sou bobo e sou burro. E a professora disse: alguém falou isso pra você? Que você é bobo e burro? Ele disse: não. Eu que tô falando. Eu sou bobo e eu sou burro. Ela disse assim: não. Você não. E o que a professora disse depois? Meus irmãos, na minha opinião, foi a lição de vida daquele garoto. Pra sempre. O que ela falou ali não tem como pagar. Não tem como pagar. É o tipo da frase que pode fazer diferença na vida de uma criança até a velhice. Sabe o que ela disse? Ela disse: assim você não é bobo. Você é desobediente. E quando você desobedece, age como bobo. Você não é burro. Você é desobediente. E quando você desobedece, você age como burro. Esse é seu problema. Seu problema não é ser bobo nem burro, não. Seu problema é ser desobediente. A desobediência leva você à tolice.
A desobediência leva você à loucura. A desobediência leva você à insensatez. A desobediência leva você a fazer coisas sem sentido. Esse é o seu problema. É a desobediência. Eu vou transformar essa professora num pastor. Que percepção das coisas. Que aula extraordinária. Que lição preciosa. Aquele garoto não disse mais nada. Talvez ele fosse bobo mesmo. Não sei. Ele ficou ouvindo aquilo. E eu oro a Deus para que essa lição entre no coração dele como um raio e mude a vida dele para sempre. E eu fiquei pensando, então, como eu posso me livrar da loucura, me livrar da insensatez, me livrar da estupidez que procede da desobediência? Como eu posso me livrar da loucura que nasce na vida de quem desobedece? E então eu lembrei de um texto. Eu vou falar mais um, o último. Eu lembrei de um texto. Vejam, 1 João 3, e eu aprendi então com a professora do dever. E eu aprendi com esse texto, que passo a ler aos irmãos, uma das lições mais importantes que alguém pode aprender na vida cristã. 1 João 3, acompanhe por favor o que eu aprendi. Texto diz, capítulo 3 de 1ª Carta de João. Não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João. Texto diz, vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus. Grande amor tem amor maior do que esse. Fomos chamados filhos de Deus. Eu, você, todos os que creem em Cristo. Prossiga na leitura. O que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, o que é isso? É a volta dele. Sabemos que quando ele se manifestar, aqui está falando da volta do Senhor que estudamos hoje. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele. Ok? Aprendemos isso hoje. E agora? Vem o efeito disso, como eu posso me livrar da estupidez que vem da desobediência. Como eu posso me livrar da loucura que nasce na desobediência. Aí vem o versículo 13 e diz, e todo que tem nele essa esperança, o que faz? Purifica a si mesmo. Eu tenho esperança. Então eu obedeço. Eu vivo uma vida pura. E eu me livro assim da loucura que nasce da desobediência. Tenho esperança no Senhor. Ele virá. Um dia ele vai se manifestar. Eu tenho esperança nisso. O que eu faço então? Eu me purifico. Eu obedeço. Eu ajusto a minha vida àquilo que ele quer. Faço a sua vontade. Me arrependo dos meus erros e ajusto a minha vida ao desejo dele. Passo a obedecer. Eu me purifico porque tenho essa esperança nele e me purificando assim vem a lição da nossa professora. Vivendo na obediência. Vivendo na retidão, vivendo na pureza. Eu me livro de viver como louco. Eu me livro de viver como bobo. Eu me livro de viver como tolo. Você vive de forma desobediente. Você é desobediente. E sendo desobediente, age. Comece a obedecer. Lembre-se da esperança que há no Senhor. Purifique a sua vida. Ajuste a sua vida ao que Ele quer. Obedeça e viva então com sabedoria, com inteligência, com sensatez. Porque a desobediência é própria de quem não tem esperança. E a desobediência faz com que hajamos como tolos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essas lições que aprendemos nesses 3 versículos. Bençoa a nossa vida, que nutramos no coração essa doce esperança continuamente. A esperança na volta do Senhor. E que essa esperança nos leve à purificação. E vivendo de forma obediente e pura, que nós nos livremos das loucuras, das tolices, da insensatez que rege a vida de quem não tem temor do teu nome. Nós pedimos isso gratos pelo que pudemos recordar e aprender hoje, em nome de Jesus. Amém.